campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando o nosso site. Olá, queridos irmãos do Grupo Espírita Francisco Xavier. Estamos novamente aqui reunidos em nome do Cristo e da Caridade Amiga para fazer a leitura de um trechinho do nosso Evangelho e conversarmos um pouquinho sobre essa leitura. Então, hoje nos caiu o capítulo 14, Honrai ao vosso pai e à vossa mãe. O item 3, piedade filial. O mandamento honrai a vosso pai e a vossa mãe é um corolário da lei geral de caridade e de amor ao próximo, visto que não pode amar o seu próximo aquele que não ama seu pai e a sua mãe. Mas o termo honrai encerra um dever a mais para com eles, o da piedade filial. Quis Deus mostrar por essa forma que o amor se deve juntar o respeito, as atenções, a submissão e a condescendência, o que envolve a obrigação de cumprir-se para com eles de modo ainda mais rigoroso tudo o que a caridade ordena relativamente ao próximo em geral. Esse dever se estende naturalmente às pessoas que fazem as vezes de pai e de mãe, as quais tanto maior mérito têm. Quanto menos obrigatório é para elas o devotamento. Deus pune sempre com rigor toda a violação desse mandamento. Honrar a seu pai e a sua mãe não consiste apenas em respeitá-los, é também assisti-los na necessidade, é proporcionar-lhes repouso na velhice, é cercá-los de cuidados como eles fizeram conosco na infância. Sobretudo, para com os pais sem recursos é que se demonstra a verdadeira piedade filial. Obedecem a esse mandamento os que julgam fazer grande coisa porque dão a seus pais o estritamente necessário para não morrerem de fome, enquanto eles de nada se privam, atirando-os para os cômodos mais ínfimos da casa apenas por não deixá-los na rua, reservando para si o que há de melhor e de mais confortável? Ainda bem quando não o fazem de má vontade e não os obrigam a comprar o que lhes resta a viver. Será então aos pais velhos e fracos que cabe servir aos filhos jovens e fortes? Ter-lhe-á a mãe vendido o leite quando os amamentava? Contou porventura suas vigílias quando eles estavam doentes, os passos que deram para lhes obter o que necessitavam? Não, os filhos não devem a seus pais pobres só o estritamente necessário. Devem também, na medida do que lhe puderem, os pequenos nada supérfluos, as solicitudes, os cuidados amáveis, que são apenas o juro do que receberam, o pagamento de uma dívida sagrada. Unicamente essa é a piedade filial grata a Deus. Ai daqueles, pois, que o olvida e o que deve aos que o ampararam em sua fraqueza, que com a vida material lhes deram a vida moral, que muitas vezes se impuseram duras privações para lhe garantir o bem-estar. Ai do ingrato, será punido com a ingratidão e o abandono, será ferido nas suas mais caras afeições, algumas vezes já na existência atual, mas com certeza noutro, em que sofrerá o que houver feito aos outros. Alguns pais, é certo, descuidam de seus deveres e não são para os filhos o que deveriam ser, mas a Deus é que compete puni-los e não a seus filhos. Não compete a esses censurá-los, porque talvez hajam merecido que aqueles fossem quais se mostram. Se a lei de caridade manda que se pague o mal com o bem, que seja indulgente para as imperfeições de outro. Se não diga mal do próximo. Se lhe esqueçam e perdoem os agravos. Se ame até os inimigos. Quão maiores não hão de ser essas obrigações,
tratando-se de filhos para com os pais. Devem, pois, os filhos tomar como regra de conduta para com os seus pais todos os preceitos de Jesus concernentes ao próximo, e ter presente que todo procedimento censurável com relação aos estranhos, ainda mais censurável se torna relativamente aos pais, e que talvez não passe de simples falta no primeiro caso, pode ser considerado um crime. No segundo, porque aqui a falta de caridade se junta à ingratidão. Então, meus queridos, isso sempre nós refletimos, né? Nesta nossa relação com os nossos pais. Nessa relação que Deus, né, nos colocou nessa família, com esses pais, para que nós realmente pudéssemos exercer não só esse nosso dever de respeitar os nossos pais como filhos que somos, mas como filhos de Deus. E sabendo que Deus é o nosso Pai, que é o maior exemplo de pai, não é verdade? Aquele Pai que nos assiste, que nos aceita como somos, que nos perdoa em todas as nossas inconsequências, esse Pai querido que serviria de exemplo para todos os pais. Mas também sabemos, como nos diz o próprio texto, nem todos os pais, né, merecem essa credibilidade do Pai maior, porque às vezes não conseguem exercer essa paternidade como deveria ser, como gostaríamos que fosse, né? Muitos pais até desconhecem a paternidade, mas são os pais que Deus nos deu, e como também o texto especifica, não sabemos o porquê, não sabemos como isso se planejou no plano espiritual, mas temos que levar em conta que foram esses pais que permitiram que nós aqui estivéssemos, que nos geraram, que nos deram a oportunidade da reencarnação. Então, não importa quais os seus atos, devemos sempre ampará-los, se for preciso e necessário perdoá-los, e estar sempre dando a maior assistência, não importa qual a situação, porque é esse o nosso dever de filhos. É esta caridade que nós, às vezes, pensamos que nós estamos fazendo uma grande coisa em amparar os nossos pais. Não. É o nosso dever, é a nossa obrigação. E aí sim vamos também exprimir o nosso sentimento de gratidão e sempre querer o melhor para eles, né? Quantas noites será que não passaram em claro conosco quando éramos, né, bebês que necessitávamos da assistência, quando éramos crianças? Temos tantas histórias daqueles pais que se sacrificam pelos filhos, que fazem tudo o possível, o impossível, o imaginável, o inimaginável para estarem suprindo as necessidades daquele filho. E quantos pais, né, nos trazem num cortado, num regime muito mais severo, por quê? Porque pode ser a necessidade do nosso espírito, daquele regramento, né, daquela forma mais rígida de ser, porque talvez, se não fosse assim, nós nos desviássemos do caminho e estivéssemos sob duras penas. Então, se esses pais, que às vezes nós julgamos, achamos que são ruins, indiferentes, rudes, que assim foram na nossa infância, na nossa juventude e até na nossa adultez, também é a forma dele, também é a forma daquele espírito. Vamos respeitar, e na hora que ele precisar do nosso apoio, vamos dar o lugar de destaque que ele merece, seja qual for o seu passado, as suas atitudes. Vamos ter a gratidão por esses pais, porque eles nos dão a vida, eles nos ensinam o caminho. E se por um motivo ou outro não puderam nos ensinar, sempre nós vamos ter aqueles, né, que são os nossos pais substitutos,
que também merecem o nosso carinho, que também merecem a nossa assistência de qualquer ordem, porque nos dão aquilo que nós precisamos. Quantos de nós têm até 1, 2, 3 pais? Quantas vezes os avós também substituem esse papel do pai? E todos eles merecem a nossa gratidão, o nosso respeito. E vamos dar a eles aquilo que nós queremos para nós, aquilo que nós gostaríamos que nos fosse oferecido, né? O melhor lugar, o melhor alimento, o melhor agasalho e atenção. Isso é muito importante, porque tenho visto agora com muita frequência, né? Talvez, não sei, pela necessidade de cada um, eles terceirizam essa função, né? Substituem. Então eles pensam que tendo um cuidador ali 24 horas, o dia todo e a semana inteira, que os pais estão bem assistidos só nessa parte mais física, material. Não, mas os pais também querem atenção. Uma mãe me dizia, ela e o pai, que eles têm tudo, mas eles não têm o carinho do filho, eles não têm o carinho do neto, e que é só isso que eles gostariam. De um sorriso, de umas horinhas conversando com o neto, que desde que chegou a adolescência não procurou mais esses avós, nem liga, nem atende ligações. E a nossa ilusão de pensar que, porque somos ainda, né, independentes, um dia não seremos dependentes. Então vamos dar o que melhor a gente pode dar e não custa nada, que é o carinho, é a atenção, é o amor, porque é aquilo que sabemos, só o amor que constrói, só o amor que vai suprir essa necessidade desses espíritos que tiveram esse papel da paternidade conosco, essa carência de afeto. Talvez alguns, né, mais já vividos de outras gerações, não soubessem nem expressar esse sentimento de amor para com os filhos. Talvez não soubessem dar um abraço, mas hoje a gente sabe, e sabe o valor de um abraço. Não há nada que substitui aquele abraço com carinho, aquele abraço afetuoso, aquele abraço que supre todas as nossas necessidades de afeto. E isso não há o que pague, né? Então não tenhamos essa ilusão. Às vezes a gente ouve, não, mas eles estão bem cuidados, não, lá numa geriatria maravilhosa que proporciona tudo que tem necessidade, tem todas as condições. Perfeito, tá certo. Mas e a nossa presença? Quem vai substituir? Eles sentem a nossa falta, né? Eles estão vendo que estão ali, às vezes se sentem abandonados e sofrem. Então, ao invés de nós darmos, né, alegria, contentamento, né, a nossa gratidão como recompensa de tudo que fizeram para que nós pudéssemos ser aqueles filhos muito amados, como eu disse, talvez não sabendo expressar esse sentimento, mas o coração cheio de amor. Quantas vezes, quantos sacrifícios fizeram para que nós nos mantivéssemos sempre juntos da doutrina do Cristo, nos trouxeram esse ensinamento de Jesus, trouxeram a palavra, e se porventura não trouxeram, foi porque também não sabia. E hoje nós sabemos. Então hoje nós não temos nenhuma desculpa para não demonstrarmos o nosso carinho, o nosso afeto, né? Nesse dia que nós dedicamos aos pais, mas que dedicamos à família inteira também, e que lembramos justamente muito, muito de Deus, nosso Pai, nosso Criador, que nos criou iguais, e como diz a música, né, quer que nos amemos sempre mais e mais. Então vamos obedecer ao nosso Pai maior, vamos amar cada vez mais, principalmente a nossa família.
se às vezes se criam, né, desavenças, desafetos, isso é da jornada, sabemos, é da caminhada, mas também é da caminhada a reconciliação, o perdão, o amor, é banir do coração todo e qualquer sentimento que tenhamos de mágoa, de tristeza. Vamos esquecer, vamos apagar tudo isso e vamos amar. Porque vamos perceber que nos sentiremos mais leves, mais felizes, mais alegres, mais recompensados. Então não vamos ignorar os nossos pais. Vamos sim sempre mantê-los num lugar de destaque, no nosso coração, na nossa mente, né? Mas que isso seja realmente, efetivamente, em todos os momentos da nossa vida, em todos os dias, né? Fazer aquela prece vibrada para os nossos pais, para a nossa família, para os nossos irmãos. Não sabemos se na outra encarnação, até como sugere o texto, né? Não fomos nós os pais. E hoje somos os pais novamente, porque tivemos uma nova oportunidade. Mas também poderíamos ter sido os filhos, porque esses papéis sabemos que vão se invertendo. Isso não importa. Que nesse dia nós possamos pensar muito com amor para todos os pais do mundo. Que Jesus, no seu imenso amor, abençoe a todos nós, a todas as famílias, e que possamos sempre perseverar no caminho do bem, da verdade, da justiça e do amor por todos aqueles que estiverem na nossa jornada. Então vamos, queridos, agora passar para o trabalho de preces e irradiações, para as nossas vibrações coletivas. Irmãos, vamos unir nossas almas confiantes para dedicar nosso pensamento e sentimentos fraternos para quem precisa, quem está carente de saúde e de paz. Convidamos todos os irmãos a manterem seus corações e pensamentos vibrando nas preces que faremos a Deus a partir deste momento em favor daqueles a quem endereçarmos nossas vibrações. Prece para os enfermos. Neste momento, abrimos uma corrente de vibrações em benefício de nossos irmãos enfermos que se encontram em nossas casas, hospitais, casas de caridade e demais locais onde se acham passando por dolorosas provações. Senhor, pedimos alívio para estes irmãos, que o teu infinito amor permita que os divinos mensageiros possam deles se aproximar, suavizando-lhes o sofrimento. Senhor, se as tuas leis permitirem que possam recuperar a saúde e tenham muita coragem e esperança sob a tua misericórdia infinita. Prece para os desencarnados. Pai, lembramos com muito carinho dos nossos irmãos desencarnados, pedindo tuas bênçãos a estes irmãos queridos, que possam despertar para a realidade espiritual sob a luz da tua verdade e do teu sublime amor. Que se esclareçam, se libertem de todas as perturbações, reanimem-se e progridam, envolvidos na força da tua amorosa proteção. Prece para os lares. Pai, precisamos que o teu amor ilumine os nossos lares, afastando as trevas da incompreensão, dos vícios, do sofrimento, das perturbações espirituais. Ajuda-nos, Pai, a compreender que somos todos teus filhos, formando uma família com quem temos a necessidade de aprender a amar, auxiliando-nos uns aos outros. Que em nossos lares reine a harmonia e a paz sob as tuas bênçãos divinas. Prece para a paz no mundo. Em ti, Senhor, está a força suprema do bem e da paz que governa o universo. Abençoa os dirigentes de todas as nações, especialmente os do nosso país, que saibam governar bem sob a tua proteção no sentido da ordem e da fraternidade universal.
Prece de encerramento. Graças, Senhor, por esses momentos felizes e pela tua assistência amorosa dos bons espíritos. Abençoa-nos, seja feita a tua vontade. Despede-nos na tua paz. Que assim seja, queridos irmãos. Fiquem com Deus. Até um próximo encontro. Campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando nosso site